Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 de nosso curso de capacitação em Call Centers. Neste módulo, vamos abordar as principais métricas de desempenho e sua aplicação na gestão de call centers. Para iniciar uma operação de contrato público, começamos com a identificação da necessidade. Avaliamos as demandas da instituição pública e definimos os objetivos que o call center deve alcançar. Em seguida, é elaborado o termo de referência, ou o projeto básico, detalhando os serviços necessários, requisitos técnicos e critérios de avaliação. Após isso, obtemos a aprovação e orçamento, apresentando o projeto e garantindo os recursos financeiros necessários. Passamos então para a publicação e convocação. Elaboramos o edital de licitação, que inclui todas as informações pertinentes. Publicamos o edital em meios oficiais e realizamos sessões de esclarecimentos para tirar dúvidas dos fornecedores. Na fase de submissão e avaliação das propostas, recebemos e abrimos as propostas dos fornecedores. A comissão de licitação avalia cada proposta com base nos critérios estabelecidos no edital. Após a análise, selecionamos o vencedor. A proposta vencedora é homologada pela autoridade competente. Formalizamos o contrato, estabelecendo os termos e condições. Por fim, o extrato do contrato é publicado em meios oficiais para garantir transparência. Vamos explorar os principais requisitos do termo de referência para a contratação de serviços de call center. Primeiro, precisamos definir o objetivo do contrato. Ele deve especificar claramente o propósito e os serviços que o call center deve fornecer. Em seguida, temos o escopo dos serviços, que deve listar minuciosamente as atividades específicas, incluindo tipos de chamadas, fluxos de atendimento e processos de resolução de problemas. Os requisitos técnicos são fundamentais. Também precisamos definir os indicadores contratuais e métricas, incluindo a gestão da equipe e os processos de resolução de problemas. Os procedimentos de qualidade são essenciais para manter altos padrões de atendimento, incluindo monitoramento de chamadas, auditorias regulares e feedback de clientes. Os relatórios e monitoramento devem especificar os tipos de relatórios que o fornecedor deve fornecer. Por fim, as cláusulas contratuais incluem a duração do contrato, penalidades por não conformidade, condições de rescisão, confidencialidade e propriedade dos dados, estabelecendo as regras e responsabilidades de ambas as partes. Vamos entender a importância do planejamento estratégico na gestão de call centers. Este processo garante a eficiência e o sucesso dos contratos, envolvendo análise de dados, previsões de demanda, dimensionamento de equipes e acompanhamento contínuo dos resultados. Análise de dados. Avaliar dados operacionais para entender padrões de chamadas, tempos de atendimento e áreas de melhoria. Previsão de demandas. Antecipar o volume de chamadas com base em dados históricos e tendências para garantir recursos adequados. Dimensionamento e escalas de trabalho. Garantir que o call center tenha agentes suficientes nos momentos certos para otimizar a eficiência e reduzir a espera. Acompanhamento dos resultados. Monitorar continuamente os resultados para assegurar que as metas contratuais sejam alcançadas e possibilitar ajustes para melhorias contínuas. Vamos entender os fundamentos do dimensionamento de equipes em um call center. Primeiro, precisamos fazer a previsão de volume de chamadas. Estimar o volume de chamadas esperado é essencial para dimensionar a equipe corretamente. Em seguida, consideramos o tempo médio de atendimento, TMA. O tempo médio que cada agente leva para atender uma chamada é um indicador-chave que impacta diretamente os resultados operacionais. Também é importante respeitar as pausas previstas na NR17. São essenciais para o bem-estar e desempenho dos funcionários. Finalmente, definimos o nível de serviço desejado. Estabelecer metas claras de nível de serviço, como o percentual de chamadas atendidas dentro de um determinado tempo de espera,
é crucial para orientar o dimensionamento da equipe. Vamos entender a previsão de volume de chamadas. Primeiro, abordamos os fundamentos e aplicação. Vamos entender a previsão de volume de chamadas, um elemento fundamental para o dimensionamento eficaz de uma equipe de call center. Primeiro, abordamos os fundamentos e aplicação. A previsão de volume de chamadas é crucial para dimensionar as equipes de forma eficiente. Isso envolve a estimativa do número de chamadas esperadas em diferentes momentos do dia, semana ou mês. Em seguida, exploramos a gestão de equipes, estratégias. Isso envolve o planejamento de capacidade, determinando a capacidade necessária para atender à demanda. Também é importante a implementação de tecnologias, adotando novas tecnologias para melhorar a eficiência. Por fim, a formação e capacitação contínua da equipe é essencial. Essas estratégias e táticas são aplicadas em diferentes contextos, com exemplos de casos de sucesso onde ajudaram a melhorar a eficiência operacional. Vamos entender os dados essenciais para um dimensionamento eficaz de equipes em um call center. Primeiro, abordamos os padrões de chamada. Compreender os padrões de chamadas é fundamental para prever a demanda e dimensionar a equipe de forma adequada. Isso permite que o call center esteja preparado para atender aos picos de atividade. Em seguida, definimos o nível de serviço. Estabelecer metas claras de nível de serviço, como o percentual de chamadas atendidas dentro de um determinado tempo de espera, orienta o dimensionamento da equipe. Também é importante considerar a disponibilidade efetiva dos agentes. Entender os padrões de chamadas e o volume em diferentes horários do dia e da semana ajuda a prever a demanda e a dimensionar a equipe de forma eficaz. Finalmente, analisamos o perfil da demanda. Entender a variação do volume de chamadas em diferentes períodos do dia permite ajustar a escala de trabalho e o dimensionamento da equipe de forma mais precisa. Vamos entender como elaborar um dimensionamento preciso de equipes em um call center. O dimensionamento preciso é fundamental para garantir que o call center tenha o número adequado de agentes para atender a demanda de chamadas de forma eficiente e dentro dos níveis de serviço estabelecidos. Primeiro, é necessário coletar dados relevantes. Obtenha informações sobre o volume de chamadas. Em seguida, aplique a fórmula de Erlang-C. Esta fórmula ajuda a calcular a probabilidade de espera e a determinar o número ideal de agentes necessários para atender a demanda de chamadas. Finalmente, ajuste os resultados. Considere fatores adicionais, como variações sazonais e picos de chamadas. A importância do dimensionamento preciso não pode ser subestimada. Ele garante que os recursos estejam adequados para atender à demanda de chamadas de maneira eficiente. Vamos entender o fluxo de ligações em um call center, um processo crítico para a gestão eficiente das chamadas recebidas e a atenção aos clientes. Primeiro, abordamos o fluxo de ligações. O fluxo de ligações é gerenciado por um sistema de gerenciamento de chamadas, como o PABX, Private Automatic Branch Exchange. O PABX é um sistema de telefonia que permite que os agentes de atendimento recebam e gerenciem as chamadas de forma eficiente. Em seguida, consideramos as condições legais. As chamadas devem ser tratadas com confidencialidade e segurança. O fluxo de ligações deve ser conforme as leis e regulamentações aplicáveis. Também é necessário garantir que o fluxo de ligações seja seguro e protegido contra ataques e vulnerabilidades. Finalmente, analisamos os benefícios do fluxo de ligações. A eficiência no fluxo de ligações é fundamental para essa operação do call center. Isso ajuda a garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas, melhorando a satisfação do cliente. Vamos entender a criação de escalas de trabalho e pausas, um processo fundamental para garantir que os agentes de call center
tenham um horário de trabalho adequado para atender às necessidades dos clientes. Primeiro, abordamos a criação de escalas. Ajustar os horários e durações das escalas conforme a intensidade do tráfego é essencial para atingir o nível de serviço desejado. Em seguida, consideramos as regras trabalhistas. Os períodos de descanso entre jornadas são fundamentais. Por exemplo, deve haver um mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas. O descanso semanal deve ser de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Além disso, para trabalhos aos domingos, é importante ter uma escala de revezamento quinzenal, favorecendo o repouso dominical. Agora, analisamos as condições legais. As chamadas devem ser tratadas com confidencialidade e segurança. A criação de escalas de trabalho e pausas é fundamental para garantir que os agentes de call center tenham um horário de trabalho adequado para atender às necessidades dos clientes. Vamos entender as principais métricas para a avaliação de call centers. A avaliação de desempenho é fundamental para garantir que as operações sejam eficientes e que os clientes sejam atendidos de forma satisfatória. Em seguida, analisamos o nível de serviço e o nível de abandono. O nível de serviço mede a capacidade de atender às necessidades dos demandantes dentro dos padrões estabelecidos. A taxa de abandono indica o percentual de chamadas encerradas antes de serem atendidas. A produtividade é outra métrica importante. Medir a eficiência e a qualidade do serviço envolve considerar o tempo de atendimento, o tempo de ociosidade, o número de chamadas atendidas por hora e a taxa de resolução no primeiro contato. O absenteísmo também deve ser monitorado. A ausência não planejada de colaboradores impacta o planejamento e a operação eficiente do call center. O turnover, ou rotatividade dos colaboradores, indica a frequência com que os funcionários deixam o emprego. Por fim, é crucial realizar o monitoramento e análise de resultados, acompanhar continuamente os indicadores de desempenho, coletar feedback e realizar ajustes e melhorias constantes são práticas fundamentais para manter a eficiência e a qualidade do atendimento. Vamos entender o monitoramento e a análise de resultados, que são fundamentais para garantir que as operações de um call center sejam eficientes e que os objetivos sejam alcançados. Primeiro, abordamos a análise e definição de objetivos. Avaliar dados operacionais e identificar tendências é crucial para estabelecer metas claras e alcançáveis. Também é importante verificar os recursos disponíveis e necessários para alcançar esses objetivos. Em seguida, passamos ao desenvolvimento de estratégias. Isso inclui o planejamento de capacidade, determinando a capacidade necessária para atender a demanda. Finalmente, consideramos o monitoramento e ajustes contínuos. Monitorar os indicadores de desempenho e acompanhar continuamente os principais aspectos do desempenho são práticas essenciais. Coletar feedback e realizar avaliações periódicas dos resultados ajudam a identificar áreas de melhoria. Essas etapas são fundamentais para garantir que as operações de um call center sejam eficientes e que os objetivos sejam alcançados. Para mais informações, analise o material de apoio.